É isso aí, salve, salve, gente boa, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: o mundo arrogante vai ruir. Vem comigo até o final, vamos junto. Só que antes não se esqueça de se inscrever no canal, é bem rápido e fácil, vai clicar no botão de se inscrever, aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo que tem no canal. Peço sua ajuda também aí para estar curtindo, comentando e compartilhando. Curtindo e comentando o YouTube de maneira orgânica, mostra esse vídeo para mais pessoas. E compartilhando, você consegue fazer esse vídeo chegar a pessoas que nem eu e nem o YouTube conseguiríamos chegar. Posso contar contigo nessa tarefa aí? A gente tem se esforçado para deixar vídeos aqui para abençoar a tua vida, enriquecer, trazer aprendizados, principalmente a respeito do Apocalipse, preparar para esses momentos finais. Afinal de contas, esse é o objetivo do livro do Apocalipse, preparar a igreja do Senhor, para que ela esteja preparada a todo momento, sempre para a segunda vinda de Jesus Cristo. Então vamos ajudar outros irmãos a estar preparados também? Conto contigo nessa tarefa e vamos lá ao texto desse vídeo, que está no capítulo 16 de Apocalipse, e os versículos são do 18 ao 21. Apocalipse 16, de 18 ao 21, diz assim: E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, grandes coisas terríveis estão começando a sobrevir aí sobre a humanidade. Agora, é importante a gente frisar sempre aquilo que a gente vem falando, são coisas que vão vir sobre o mundo que não crê. A gente vai comentar um pouco a respeito disso. É o terceiro ponto, a gente vai comentar a respeito de 3 coisas básicas aqui desse texto. E é importante a gente saber que nessa época aqui a igreja já não estará mais presente. Então o livro do Apocalipse é um livro que serve de alerta para a igreja estar preparada a todo e qualquer momento para a vinda do Senhor, e para que ela comece a se preocupar com as coisas do céu e se desligar das coisas terrenas, porque a ligação às coisas terrenas vão fazer esse tipo de coisa que a gente tem visto aqui ao longo desses flagelos, ao longo de todos os flagelos, das pessoas não se arrependerem. Então, a gente já comentou sobre isso. Se você não assistiu, assista os vídeos anteriores referentes a esses flagelos, assista os vídeos correspondentes também às 7 cartas de Apocalipse, porque está muito ligado aqui, assim como aquilo que vai vir no capítulo 17, também está muito ligado. A mulher não é a mesma mulher que a gente falou lá no capítulo 12, então não é a mesma mulher, mulheres são diferentes, é outra mulher, assim como essa Babilônia também aqui não é um lugar terreno. A gente vai detalhar um pouco mais a respeito da Babilônia no capítulo 17, mais precisamente versículo 5, que a gente vai mencionar um pouco agora, mas lá a gente vai detalhar um pouco mais a respeito da Babilônia. Agora, uma coisa é sabida, em virtude daquilo que a gente já tem visto aqui ao longo do livro do Apocalipse, é o fato de o mundo estar plenamente arrogante. E a gente também vai comentar um pouco sobre isso dentro desses 3 pontos. Então vamos aos 3 pontos importantes sobre esse texto que a gente leu. O primeiro texto, a gente precisa dar uma lida em Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ou seja, esse anúncio de que foi visto a Arca da Aliança, de que a Arca da Aliança foi vista, isso aqui está na 7ª trombeta. A gente precisa entender aqui, queridos, o seguinte, que as 7 trombetas estão dentro, na realidade, do 7º selo. Até o 6º selo, a Igreja de Jesus Cristo estará presente aqui e vai participar de todas as coisas. Já as 7 trombetas, a Igreja não estará mais presente aqui. Então é muito provável que seja a mesma geração dos selos, das trombetas e dos flagelos, que a diferença de tempo aqui seja um tempo curto para que as mesmas gerações possam presenciar todas as coisas. Por quê? Porque no final do 6º selo ocorre então o arrebatamento, que é o capítulo 7 de Apocalipse.
Então, a mesma geração que vai ver o arrebatamento, que vai sentir falta da igreja, vai ser a geração que vai sofrer as trombetas e que vai sofrer os flagelos. A igreja já não vai ver e a igreja já não vai presenciar o aparecimento e o surgimento da Arca da Aliança. Então é possível que durante os 6 primeiros selos, os rumores, os anúncios de que a Arca da Aliança foi achada venham a ecoar e a igreja venha a ficar sabendo disso. Mas a contemplação disso e o aparecimento da Arca da Aliança vai acontecer na 7ª trombeta, que a igreja já não vai estar mais presente aqui. Apocalipse 11:19 vai falar desse aparecimento da Arca da Aliança, mas vai falar que no céu há grande saraivada, trovões, vozes e relâmpagos. E a primeira coisa que a gente vai observar, voltando agora aqui para Apocalipse 16, do 18 ao 21, a primeira coisa que a gente vai observar é que tudo começa no céu. A gente já falou isso várias vezes, que o mundo material ele acaba sendo um reflexo. Há uma troca, obviamente, você pode pedir aqui, mas as coisas começam no céu. Um intervir seu aqui vai gerar coisas que vêm do céu. Então é por isso que Jesus vai falar assim, que se você ligar aqui na terra, você está ligando no céu. Se desligar aqui na terra, você está desligando no céu. Ou seja, esse paralelo, as coisas que vão acontecendo, elas vão acontecendo em concordância e em consequência. Ou seja, é possível que daqui da terra você clame ao Senhor, você peça ou faça pactos com demônios e faça pactos com seres demoníacos, e isso venha gerar o impacto que está vindo. Quando a gente está falando do céu, obviamente, existem 3 céus, né? Existe o primeiro céu, que é esse céu visível, a lua, as estrelas, o planeta Terra, esse mundo material como a gente conhece. O segundo céu, que é onde estão os demônios, onde está o diabo e seus anjos, que eles caíram do primeiro céu, mas eles não desceram direto ao terceiro céu. Eles têm esse ciclo, eles têm esse contato, mas eles vivem no segundo céu. E o primeiro céu, que é a terra da habitação, é o céu da habitação de Deus, dos anjos, dos 24 anciãos, dos querubins, dos serafins, que é a habitação. É por isso que lá em Daniel, quando Daniel vai fazer a oração, que durante 21 dias demora a vir a resposta, Miguel, o arcanjo Miguel, ele desce do primeiro céu e antes que ele toque no terceiro céu, ele atravessa o segundo céu e ali então ele é impedido de ir lá pelo príncipe da Pérsia, pelo príncipe da Síria, há todo esse impedimento para que Miguel não viesse a deixar a resposta para Daniel. Por isso que isso ocorre, porque essa luta vai ocorrer no segundo céu, onde os demônios têm então a sua hegemonia, o seu poder ali, concedido que eles caíram do primeiro. Então, quando eles caíram, eles desceram do primeiro e foi criado então esse segundo céu. Então, quando está falando aqui, Jesus está falando de ligar no céu, a gente precisa saber que as coisas de Deus são ligadas no primeiro céu e as coisas do diabo são ligadas ao segundo céu. Ah, é do céu, mas aí a gente tem que saber qual céu, o primeiro ou o segundo, porque o diabo ainda não está no inferno. A gente precisa entender isso. Não é que a coisa é do inferno. O fato de ser do diabo significa que é do céu, mas é do segundo céu. Por quê? Porque o inferno só vai vir aqui em Apocalipse, a gente só vai começar a ver mais a respeito disso a partir do final do capítulo 19. Toda essa questão, às vezes a gente fala assim, né? Essas coisas são do inferno, mas elas não são ainda do inferno, elas vão para o inferno, assim como muitas pessoas ainda não são e vão. Não sei se deu para esclarecer, deu para entender. Se ficar com dúvida, bota aí no comentário que a gente faz questão de responder para você, esclarecendo aí e tirando todas as dúvidas. Então a primeira coisa a gente precisa entender, tudo começa no céu, seja no primeiro ou seja no segundo, seja todas as maldades, todos os pactos demoníacos é no segundo céu, todas as coisas ligadas a Deus no primeiro céu. A segunda coisa que a gente vai observar nesse texto é a expressão a Grande Babilônia. Da onde vem essa expressão a Grande Babilônia? Vem lá de Daniel, capítulo 4, versículo 30. Eu recomendo essa leitura para que você possa entender essa compreensão, esse sentido da Grande Babilônia, porque essa expressão ela extrai exatamente daqui. Nós vamos ler Daniel 4, do 28 ao 33. Presta bastante atenção no conto, no que Daniel está contando aqui. Presta atenção, versículo 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio da cidade de Babilônia. Falou o rei e disse:
Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos, como as penas da águia, e as suas unhas, como as das aves. Então, esse texto de Daniel, capítulo 4, do 28 até o 33, aí você precisa voltar um pouco, né, dos companheiros de Daniel, capítulo 2, capítulo 3, eles são livres do fogo, e o capítulo 4 vai falar sobre a loucura de Nabucodonosor. E a partir do versículo 28 vai falar o porquê disso, a soberba, a arrogância. Então essa expressão, a grande Babilônia, ela está surgindo no contexto não territorial. Então não entenda, querido, em Apocalipse a gente não... Porque vai entrar, as pessoas que tentam se pesquisar, você vai encontrar muitos autores tentando fazer discussões, até algumas pessoas fazendo vídeos na internet para querer mostrar onde é a grande Babilônia de uma maneira geográfica, de uma maneira territorial. Querido, Apocalipse aqui não está falando do aspecto geográfico, não está falando do aspecto territorial, aqui está falando do aspecto espiritual, moral, está falando da situação em que o povo vai estar. Então, quando está falando da grande Babilônia, está em primeiro lugar puxando esse aspecto da arrogância de Nabucodonosor. Do mesmo modo que Nabucodonosor olhou para todas as coisas, isso é meu, a gente vai perceber que o mundo aqui, às vésperas da segunda vinda e já depois do arrebatamento, vai ser um mundo de completa arrogância. A arrogância vai chegar ao ponto de todas as pessoas já não enxergarem mais em Deus. Pelo contrário, a gente vai ver que as pessoas começam a culpar Deus pelas coisas ruins, mas o que a gente vai começar a perceber aqui, e que a gente já começou a perceber, né, já desde o capítulo 13, que a gente vem falando sobre isso em Apocalipse, se nós assiste os vídeos desde o capítulo 13, a tamanha arrogância. O homem já está com aquele domínio completo, eu posso, as coisas aconteceram porque eu fiz, eu é que sei, eu é que conquisto, por isso os flagelos vão atingir muito os aspectos dos elementos da natureza, terra, céu, água, mar. Isso vai ser atingido com os aspectos espirituais, aquilo que o trono de Satanás vai ser atingido, porque o mundo vai estar na completa arrogância. Então, o que é ser arrogante? Ser arrogante é não reconhecer erro, é não reconhecer falha, estar num tal ponto que a pessoa não consegue reconhecer o poder de Deus, a influência de Deus, e entender que é Deus que fez as coisas, que é através de Deus que ele está conquistando. Então o mundo vai estar numa situação que Deus está fora, então não há mais gratidão, não há mais respeito mútuo, não há mais equidade. É um mundo de completa iniquidade, assim como predisse, às vezes eu tenho uma vontade de chamar George Orwell de um grande profeta, porque aquilo que ele fala ali no livro 1984 é tremendo, é praticamente uma profecia e se encaixa muito perfeito. Se você não leu, leia. Eu recomendo a você a leitura do livro 1984 de George Orwell, um livro escrito na década de 40 a respeito de um mundo que viria a partir de 1984, e foi em torno da década de 80, final da década de 70, início da década de 80, que a ideologia ela começou a se impregnar de uma determinada maneira, que algumas pessoas começaram a achar que o socialismo, que toda essa ideologia anticristã, como Karl Marx sempre pregou, o ódio a Deus, o ódio aos princípios de Deus, e como ele sempre falou que o fundamento básico da vida dele é a destruição de todos os patamares e alicerces cristãos. Então Karl Marx, Antônio Gramsci foi quem trouxe o marxismo para dentro da cultura, das instituições de ensino, para que comece a difundir isso, porque ele começou a ver que o mundo seria dominado e todo o império cristão seria ruído a partir da cultura e da influência em cima das mentes. Então isso está gerando o quê? Uma geração cada vez mais arrogante. Cada geração que passa sobre essa influência, sobre essa égide do gramscismo e do marxismo, está se tornando uma
geração, uma humanidade completamente arrogante. Então essa arrogância vai chegar a tal ponto que ela vai ser extrema e vai ruir. E outra coisa que a gente vai observar, isso a gente vai falar com mais detalhe no capítulo 17, versículo 5, mas se você for aí para Apocalipse 17, 5, vai dizer o seguinte, olha, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A gente vai detalhar um pouco mais sobre isso, mas o que eu quero trazer aqui, dentro do contexto de como vai estar o pensamento dessa época anterior à segunda vinda de Jesus Cristo, exatamente esses dois conceitos que estão lá em Apocalipse 17, 5. A grande meretriz e as abominações da terra. E mãe, né? Fala mãe das meretrizes e das abominações na terra. Ou seja, ela é aquela que através dela dá luz. Então o que a gente está falando aqui de Babilônia é um sistema. Entenda, querido, que todo esse sistema romano é um sistema ideológico político. Então, a gente está falando de Babilônia aqui, é um sistema ideológico, é uma forma de pensar, uma linha de pensar. Perceba que se você olhar o livro de Daniel, você vai perceber lá a influência que a cultura babilônica queria fazer nos jovens, através da fala, através dos alimentos, através do modo de ser e através das orgias, do uso de drogas e de toda uma vida promíscua. Então isso é meretrizes, isso são abominações. Então a grande Babilônia, ela está ligada à arrogância, à petulância, à presunção, ao achismo de que o ser humano está acima, por isso que o 666 está ligado ao humanismo, porque exatamente é esse ápice, esse centro de todas as coisas, como o homem no centro de todas as coisas. Então o 666 é um símbolo de um humanismo extremo que vai gerar essa arrogância e que vai gerar esse estilo de vida. Esse estilo de vida é o estilo de vida gramscista, marxista, sempre voltado para a destituição de todas as leis morais e éticas da palavra de Deus. Então, todos os princípios e leis morais, casamento, instituição de família, respeito ao próximo, tudo, vida, dedicação a Deus, gratidão, oração, dízimo, respeito, entendimento de que todas as coisas vêm de Deus, isso tudo um dia isso realmente vai ruir, principalmente quando a igreja for arrebatada, porque isso faz parte da vida da igreja. E o mundo vai se tornar plenamente arrogante, uma prostituição exacerbada, uma vida moral, uma vida sexual completamente sem limite, sem parâmetros nenhum, sem direção nenhum, e esse vai se tornar o mundo, principalmente depois que a igreja for, como Paulo falou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é aquilo que ainda detém, que segura um pouco todo esse ímpeto, é a igreja. Mas fica tranquilo, você que gosta de viver na luxúria, na lascívia, na pornografia, na prostituição e quer realmente liberdade plena, todas as coisas, fica tranquilo que a igreja que ainda segura isso, um dia ela vai embora e aí o mundo vai se tornar arrogância pura, liberdade sexual, que é a grande Babilônia. Só que vai chegar um ponto que isso tudo vai ruir. E a terceira coisa que a gente vai observar nesse texto que a gente leu de Apocalipse 16, do 18 ao 21, são os desastres. Tudo aquilo que começou no céu, saraivada de fogo, as pedras do tamanho de um talento, as pedras pesadas, o homem sendo completamente destruído. Isso só vai acontecer àqueles que não creem. E aí eu queria ler contigo Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, 25 ao 27, diz assim: Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparem aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. O que está falando aqui de coisas abaladas e coisas que não são abaladas? São as coisas do céu. Então vai chegar um momento que tudo aquilo que não é abalável simplesmente vai sair da terra, porque não tem como você destruir tudo. Simplesmente Deus vai levar para que o mundo fique sem nenhum desses alicerces. Agora, qual é o aviso aqui em Hebreus capítulo 12? Tende cuidado, não recusais ao que fala. Quem é esse que fala? Divinamente. São aqueles que divinamente advertem a humanidade.
Então o que a gente vai ver aqui, querido, é que vai ser muito triste, vai ser muito doloroso, vai ser muito tenebroso, vai ser muito trevoso, relacionado a trevas, né? Se é que a gente pode usar essa expressão, vai ser muito trevoso aqui, mas é só para aqueles que não creem, é só para aqueles que não ouviram as advertências. Por isso o autor aos Hebreus está falando, ainda mais uma vez, querido, quantas vezes vai ser preciso você escutar para que você se arrependa e reconheça Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e entenda que a hora do acerto é agora, o dia do acerto é hoje, o momento de falar com Deus é esse agora. Então, ao encerrar desse vídeo, faça a tua oração e nessa oração diga para Deus, Senhor, eu quero estar contigo, eu não quero estar aqui quando acontecer essas coisas nesse mundo, porque melhor eu estar na glória do que passar tudo isso que vai ser passado aqui. Lembrando aquilo que a gente tem falado desde o capítulo 6 de Apocalipse, a gente não está falando de coisas possíveis e prováveis, a gente está falando de coisas certas e precisas. A gente só não sabe detalhar como vai ser nem quando vai ser, a data e hora, porque vai ser como ladrão, vai ser de repente. Mas uma coisa você pode ter certeza, querido, vai acontecer. Então arrepende-te, querido, tende cuidado e ouça aquele que fala, que vos adverte divinamente. Amém? Que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.